Você sabe quanto custa exatamente para ter todos os campeonatos mais importantes, nacionais e internacionais aqui no Brasil? Não sabe? Então calma, vem comigo que eu te conto no Pocket News de hoje e tá imperdível. O ônibus do Bahia foi atacado na noite da última quinta-feira, quando chegava à Arena Fonte Nova, antes da partida contra o Sampaio Corrêa pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Uma bomba atingiu o veículo e quebrou vidros de algumas janelas, enquanto outros 2 artefatos explosivos também foram lançados por torcedores do tricolor. O lateral esquerdo Matheus Bahia sofreu cortes nos braços. O goleiro Danilo Fernandes foi atingido no rosto, perto do olho, e levado por uma ambulância a um hospital de Salvador. A Polícia Civil emitiu nota e prometeu apurar com força máxima o ataque à bomba contra o ônibus do clube. De acordo com a nota, guarnições na Polícia Militar fizeram rondas no entorno do estádio logo após o episódio. O ataque aconteceu em meio à pressão sobre a gestão tricolor após o rebaixamento do time para a Série B em 2021. No início de janeiro, integrantes de uma torcida organizada protestaram em frente à residência do presidente Guilherme Belintani. Os primeiros jogos do Bahia em 2022 também não ajudaram a aliviar a pressão. O time venceu somente um dos últimos 6 jogos que disputou e está fora da zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Baiano. Já na Copa do Nordeste, o tricolor está na 4ª colocação do Grupo B. Só que em qualquer país sério renderia aí o adiamento da partida. É inadmissível que a bola tenha rolado depois dos jogadores do Bahia terem sido atingidos por uma bomba vinda da própria torcida. O clube, obviamente, não pode ser punido esportivamente por conta de um comportamento do qual ele não controla, mas a bola jamais poderia ter rolado diante de um incidente como esse que deixou feridos, inclusive jogadores. Ano passado aconteceu algo bem parecido quando bombas foram usadas numa emboscada de agressores ao ônibus do São Paulo no jogo contra o Curitiba no Morumbi. A polícia chegou a declarar que poderia ter havido uma tragédia sem precedentes, com as bombas matando todos os jogadores do time. 3 policiais naquela oportunidade ficaram muito feridos e praticamente os 14 detidos naquele dia ficaram em silêncio e foram soltos. Existiu a desconfiança, que até hoje não foi provada, de que alguém do próprio clube tenha vazado detalhes sobre a logística para os autores do atentado. E no Brasil é assim que a coisa caminha. Parece que cometer crimes dentro do universo do futebol tem outro peso e com o tempo todo mundo acaba sendo solto. A coisa volta a acontecer e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que lidar com uma verdadeira tragédia por conta de toda essa impunidade que ocorre por aqui. A venda da SAF de Cruzeiro, Botafogo e Vasco ganhou as manchetes nos últimos tempos e mexeu com o imaginário dos torcedores sobre a possibilidade de grandes investimentos em jogadores. Agora o assunto tomou conta do noticiário do São Paulo, graças a uma declaração do diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, que afirmou que a SAF do tricolor precisará ser discutida em alguns anos. A ideia dele é observar a movimentação dos outros clubes para entender melhor o processo e em seguida decidir o que pode ser melhor para o São Paulo Futebol Clube. Em busca de um camisa 9, o Palmeiras tem como principal alvo o atacante Pedro do Flamengo. No entanto, após apresentar uma excelente proposta que agradou muito o jogador e seu staff, o Alviverde recebeu a negativa do Flamengo, que não pretende nem abrir negociações a fim de evitar reforçar um rival direto nas principais competições. Pedro é reserva neste momento e sequer foi utilizado por Paulo Sousa na decisão da Supercopa contra o Atlético Mineiro. Na última quarta-feira, o jogador foi titular ao lado de Gabigol contra o Botafogo e abriu o placar na vitória por 3-1. O zagueiro Maicon vai ficando cada vez mais distante do Cruzeiro e próximo do Santos. O defensor já tem em mãos uma oferta financeira do Peixe que é melhor do que seu atual contrato na Raposa e espera um aval do novo técnico do clube, Fábio Bustos, para definir o seu futuro. O defensor aguarda essa resposta da nova comissão técnica santista para poder finalizar os trâmites com o Cruzeiro, com quem tem contrato de 3 anos, mas segue afastado há 2 jogos por discordância nos valores atuais do contrato. O Atlético Mineiro anunciou nesta quinta-feira a ampliação do contrato com o volante Jair. O jogador, que tinha vínculo até o fim do ano que vem, agora tem contrato com o clube até dezembro de 2025. A extensão do vínculo já foi publicada no BID e já é a 2ª renovação do volante com o Galo. No clube desde 2019, Jair foi pouco a pouco se tornando peça fundamental no time. Na temporada histórica de 2021, foi titular nas campanhas que culminaram no
no título mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil. Ao todo, já são 127 jogos e 12 gols pelo Clube Mineiro. Galera, hoje finalmente estreia o nosso podcast, tão aguardado e tão prometido aqui pra vocês. E ele já tem nome, vai se chamar Tomando Uma Com. E vai acontecer toda sexta-feira à noite no canal do Tomando Uma Com, que você pode se inscrever no link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado. Hoje vai ser o programa número 0, que a gente vai inclusive testar tudo, porque envolve um nível de equipamentos aí com o qual a gente ainda não está muito acostumado. E vai ter aqui a equipe original das antigas lives de domingo, portanto eu, o Felipe, o Renan e o Gabriel. Hoje o podcast vai ser exibido aqui também no canal principal, mas a partir de semana que vem, quando a gente estreia o primeiro convidado, só no canal do Tomando Uma Com. Repito, sempre batendo aí um papo bem legal. Inclusive a gente vai ter, lógico, os canais de cortes, que você pode acompanhar no Cortes do Futeboteco, cujo link também eu vou deixar aqui embaixo. A gente espera hoje à noite, aproveita e ativa o sininho aí para ser avisado assim que a gente entrar ao vivo, beleza? Nós. Os novos tempos trouxeram uma mudança muito grande na hora de viabilizar assinaturas para acompanhar os principais campeonatos no Brasil. Foi-se o tempo em que o torcedor assinava o Premiere e conseguia acompanhar praticamente todos os campeonatos em um só lugar. Agora, são necessárias 7 assinaturas diferentes com um valor bem mais salgado. A lista contém o Premiere, que tem vários estaduais, com exceção do Carioca, o Brasileirão e a Copa do Brasil, por R$ 59,90 mensais. Passa também pelo streaming HBO Max, que tem a Champions League e jogos exclusivos do Paulistão por R$ 27,90 por mês, além do Cariocão Play ao custo de R$ 49,90. Calma que a lista ainda tem o Prime Video, que agora tem jogos exclusivos da Copa do Brasil por R$ 9,90. O Nordeste FC, que disponibiliza a Copa do Nordeste a R$ 23,90. A Comebol TV, que detém jogos exclusivos da Libertadores, a exclusividade da Recopa e Copa Sul-Americana ao preço de R$ 29,90 para assinantes de Claro e Sky. Além disso, temos também o Star Plus, que traz jogos exclusivos da Libertadores e 4 das 5 principais ligas europeias por R$ 32,90. Caso queira ver tudo isso de maneira legalizada, o fã do esporte precisa desembolsar um total de R$ 234 mensais. Vale dizer que os valores consideram assinaturas com suporte à Smart TV, sem combos ou ações promocionais específicas. A confusão é tanta que o torcedor muitas vezes nem sabe onde assistir ao jogo do time do coração. Enquanto caras como o Alexandre Calil, antes de ser prefeito de BH, quando ainda ocupava o cargo de presidente do Atlético Mineiro, profetizava que pro pobre restaria assistir futebol pela TV, porque dentro do estádio não daria mais com a elitização das arenas, o momento mostra que a realidade é ainda mais dura do que essa profetizada e duramente criticada pelas pessoas quando o Calil se manifestou. São R$ 234, mas sem considerar o quanto você paga de plano de internet para poder assistir a tudo isso sem dificuldade. E se a gente estiver falando de Comebol TV, põe na conta a assinatura de Claro e Sky, que vocês sabem não são baratas. Portanto, é uma soma que transita entre a metade de um salário mínimo para você assistir tudo. Eu nem acho que são valores tão absurdos assim para ter acesso a tanta coisa. O problema é o contexto, a desigualdade cada vez maior, o desemprego atingindo níveis nunca antes vistos. A realidade em outros países é que para você poder acompanhar tudo, você gasta muito mais do que gasta aqui, mas o acesso acaba sendo maior, de maior escala, pelo nível menos desigual das pessoas, por uma economia mais estável mesmo em tempos de crise, com uma moeda mais forte. Eu sei que para muita gente aí dispor de 500 mangos por mês para ser assinante de tudo, ter uma bela de uma internet em casa, é uma coisa tranquila, mas infelizmente essa não é a realidade da maioria das pessoas. Para você ter uma noção, se você que está vendo esse vídeo, se você ganha mais de R$ 3.500 por mês, saiba que você é mais rico do que 90% da população brasileira. Você tem noção disso? Acontece que no Brasil, o futebol ele sempre foi uma marca muito popular, foi proporcionando acesso justamente aos menos abastados, que as torcidas acabaram crescendo, atingindo milhões de pessoas como a gente vê hoje. O esporte cresceu muito como um todo. É só olhar para o velho Maracanã e para a característica do povo que ocupava a famosa geral, e hoje precisa se contentar para torcer aí para o Mengão ou para quem quer que seja, amontoados aí em bares do Rio de Janeiro, porque estão excluídos dessa nova realidade. Olha para as audiências do futebol na TV aberta como caíram. Se a gente continuar assim, não vai ter liga de clubes que vai corrigir o destino desse esporte que a gente tanto ama se tornar o quê? Apenas um objeto de nicho. Mas o que você acha de tudo isso? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Você acha que está muito caro, muito barato? Você paga tudo isso?
Você consome tudo isso? É muito importante a sua opinião aqui embaixo e claro, deixa o like se puder. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.